Bom dia pessoal, tudo bom? Queria falar um pouquinho sobre coordenação entre relé de proteção e disjuntor. Disjuntor de baixa tensão, né? Então eu estou falando aí de proteção de transformador entre relé e disjuntor. Vou falar apenas proteção de fase. Nesse caso, transformador delta estrela, não precisaria coordenar aí no coordenograma de neutro a função de neutro aí do relé com o disjuntor, apenas de fase. Por quê? Porque quando há um curto-circuito fase terra no lado secundário, de um delta estrela reflete uma corrente bifásica no lado da alta. Então a coordenação entre relé e disjuntor é, nesse caso, de fase apenas, num transformador delta estrela. O que é o transformador? O transformador, né, é uma peça aqui no sistema de alta impedância, ok? Então nós podemos aplicar a seletividade chamada amperimétrica. Então é aquela que é utilizada quando existe uma impedância muito alta entre os pontos que se está fazendo a seletividade. Então o transformador seria alta impedância, o curto-circuito no lado secundário reflete ao primário uma corrente menor que a corrente de curto-circuito no lado primário. Por causa dessa impedância, uma corrente aqui de falta na barra do QGBT1, que é o ponto em que deve se coordenar o disjuntor e o relé, porque os dois enxergam essa corrente de falta. Então, aqui uma corrente aqui, ela reflete no primário, ou seja, o relé enxerga essa corrente aqui menor que uma corrente, se fosse uma corrente de falta aqui no lado primário. Ok? E no coordenograma a gente chama de A e B, as correntes de falta aqui no lado secundário. O A é a corrente simétrica e o B é a corrente assimétrica de curto trifásico. O C e D também é uma corrente simétrica e assimétrica, mas no lado trifásica, né, no lado de alta. Então, com isso, há um intervalo de corrente que se pode acomodar ao ajuste instantâneo do dispositivo de proteção primário, fazendo com que ele atue instantaneamente para curtos na alta tensão e através da sua curva temporizada atue coordenando aí com o dispositivo da baixa. Nós vamos ver depois no gráfico aqui para ficar melhor. O intervalo de coordenação entre os dois é 0,2 segundos, entre relé e disjuntor. Aqui a curva do disjuntor para mostrar para vocês é um disjuntor aqui no exemplo com controle eletrônico de proteção. Então eu peguei um disjuntor NW20 que tem aqui um controle de proteção Micrologic 5.0. O Micrologic 5.0, além da função Long Time Delay instantâneo, também tem o Short Time Delay. Quero que vocês vejam aqui que existe a atuação da curva do disjuntor, tem uma faixa de tolerância, né? Um erro aí de atuação, uma faixa de tolerância. Então, quando você coloca um ajuste aqui IR na curva, você tem aqui no próprio catálogo, né, que ele vai ter um desligamento entre 5% a 20% do ajuste que você colocou. Ou melhor, né, entre 105% e 120% do ajuste que você ajustou. Ou seja, essa curva aqui ela não é assim um risco, né? Ela tem uma faixa, uma tolerância, né? Isso aqui tem lá nos teus dispositivos aí, na tua biblioteca do teu software, né? Já tem que entrar com essas precisão, ok? Essas tolerâncias. Então, se você ajustar o IR ali, ele pode atuar 1,05 a 1,20 do ajuste que você colocou, certo? Também a temporização tem uma certa precisão, né? O ajuste ISD também tem precisão de 10% e o ajuste instantâneo também essa precisão de 10%, ok? Então aqui vamos falar um pouquinho dos ajustes aí geralmente que a gente faz nos nossos estudos, né? Uma literatura recomendada aqui para vocês é o livro de Produção e Seletividade de Sistemas Elétricos Industriais do Cláudio Mardegan. Então é basicamente aí pela experiência que nós temos, baseando também no livro do Cláudio Mardegan, nós temos esses ajustes, tá? Eu mudei um pouquinho aqui na baixa tensão o ajuste recomendado, tá? Mas é muito próximo do que ele também coloca. Então aqui eu chamei de dispositivo 1, o disjuntor, que é o primeiro que atua por uma falta aqui no QGBT. E 2, o relé de proteção. Então os ajustes do relé, né? O pick-up de corrente ajustado de 1 a 1,5 vezes IN. IN é a corrente nominal do transformador. Então a gente recomenda aí
1,3 vezes N. Se for um transformador que tem ventilação forçada, que pode ter uma potência maior, aí você pode colocar 10% acima aí da corrente nominal de ventilação forçada, ou 1,3 vezes a corrente nominal sem ventilação forçada, a que for maior, certo? Então, qual que é a ideia? A ideia é liberar a potência do transformador, né? O relé liberar, e também está ajustado acima aí da curva do disjuntor, inclusive daquela faixa de erro que nós vimos lá atrás. Por isso que se eu ajustar o disjuntor em 1 vez a nominal, eu ajusto o meu relé em 1,3 vezes a nominal. Okay? Eu posso ajustar o disjuntor na corrente nominal do transformador, desde que ele tenha uma tolerância positiva, um erro positivo. Se ele tiver erro negativo também, eu não vou querer que ele limite a potência do transformador. E aí eu posso ajustar de vez 1 vezes N, posso ajustar em 1,2 vezes N. Okay? Que é o que o livro do Claudio Mardegan recomenda. Se tiver ventilação forçada, pode ajustar em 1,05 vezes a ventilação forçada. Então veja que o pick-up do relé fica um pouquinho mais alto aí que o pick-up do disjuntor. Ok? Então, esse aqui é a curva Long Time Delay do disjuntor. E aqui é o pick-up do disjuntor em maior. Quando se trata aí do I maior maior, o ajuste maior de corrente, né? O relé tem que estar ajustado aí. Como vai ter uma produção instantânea aqui no relé, ele tem que estar acima da máxima corrente aqui assimétrica no secundário, seria aquele B do coordenograma, e acima da própria corrente em rush. Aí pode pôr 10% aí sobre a mais do que a corrente em rush do transformador. Então, transformador a óleo geralmente é 8 vezes N, e transformador a seco a gente usa 14 vezes N como corrente de partida. Então tem que ajustar acima da corrente de partida aqui do transformador. O disjuntor não precisa se preocupar com rush, tá? Então, e outra coisa, você geralmente bloqueia a produção instantânea para coordenar com o disjuntor que está ajustando, um disjuntor de saída aqui, por exemplo. Então é bloqueado. Aí você só tem uma temporizada aqui, pode ser o teu ajuste Short Time Delay de 2 a 8 vezes N do transformador, né? Geralmente 3 vezes N do transformador dá certo, ok? Mas tem que cuidar as correntes de partida aí dos motores que estão na tua carga. Então um exemplo aqui, eu coloquei também um terceiro dispositivo aqui que seria já o meu disjuntor de saída, atuando de forma instantânea, o meu disjuntor geral de forma temporizada para curtos aí no QGBT. E curtos no QGBT também, né? O B é um assimétrico, a simetria ela termina logo os primeiros ciclos, geralmente, aí vai para uma corrente que a gente chamou de A, que é a corrente simétrica. Essas correntes são default aqui no QGBT, no lado secundário. Então o relé vai ter que coordenar com esse ponto A. Tem que estar aí em torno de 0,2 segundos do disjuntor. Então coordena para correntes no lado secundário. E tem uma produção instantânea para quê? Para atuar para as correntes de falta aí no lado primário. Então o transformador consegue dar esse intervalo aqui, ó, de corrente. Então as correntes no lado primário e secundário tem esse espaço aqui que eu acomodo o meu ajuste instantâneo do relé. Ok? Basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Aqui não tem, mas poderia botar aqui as curvas de partida do transformador, dos motores, né? Que os disjuntores têm que respeitar. Ok? Então aqui a minha produção instantânea do relé está acima da corrente em rush, está acima aí da corrente máxima secundária simétrica do lado da baixa tensão, ok? Protegendo aqui a curva térmica do transformador e a curva térmica aqui dos cabos. Então nós temos o nosso treinamento aí de produção de sistemas elétricos digital. Você está gostando dos conteúdos, quer se aperfeiçoar mais, então adquira o nosso treinamento digital, né? Com 24 módulos, 842 slides e 15 horas de gravação em 1 ano de acesso. A apostila em PDF você pode baixar no seu computador, ok? Então, por apenas R$ 697 ou 12 vezes R$ 69,56, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe aí toda a sua vida, as áreas daí da sua vida, porque sem Deus não somos nada, amém? Graças a Deus, obrigado.